E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar mais uma aula, dessa vez de Sociologia, aula número 9, e o tema vai ser Sociologia Política. Toda a fonte, o texto base dessa aula é uma discussão do sociólogo Max Weber sobre política, sobre dominação e poder, né? E como a gente sempre faz, nesses nossos encontros, nós vamos dividir essa nossa conversa em 3 partes, né? Na primeira parte, a ideia é oferecer para vocês o que significaria falar numa sociologia política, numa reflexão sociológica que tomasse como tema de estudo, de pensamento, os fenômenos relacionados a poder, dominação, governo e Estado. Esse é o nosso foco. Num segundo momento, a gente vai tentar dizer o conceito de Weber sobre legitimação das relações de dominação. É nesse momento, na aula de hoje, que eu vou ler um pequeno trecho de um livro do Weber para vocês. Vou ler, vou analisar, dividir em partes e explicando com calma, passo a passo, para que cada um seja capaz de perceber tudo aquilo que está em jogo no texto, né? E aí, no final, nós iremos para a nossa terceira e última fase dessa conversa, que é justamente sobre as 3 formas de legitimação das relações de dominação na visão do Weber. Esse é o nosso caminho, espero que vocês venham comigo. Primeira ideia, como eu falei para vocês, é justamente a gente pensar o que seria uma sociologia dedicada ao fenômeno do poder, da dominação, dos governos, do Estado, né? E quando a gente fala numa sociologia aplicada a esse tema, nós podemos pensar várias coisas, mas eu gostaria de transmitir para vocês um foco nesse nosso encontro, nesses pequenos elementos que nós encontramos aqui, né? O primeiro ponto é o quê? É que o Weber, de um modo em geral, quando ele aborda as questões relacionadas ao poder, ele sempre tenta estabelecer uma relação com o Estado, com o governo. Isso é um recorte. Por que é um recorte? Porque nós podemos ver o fenômeno do poder em várias outras situações na sociedade. Podemos pensar em relações de poder na família, no ambiente de trabalho, numa sala de aula, numa universidade, no campo da arte, por que não, né? Enfim, muita coisa que acontece na vida social, de alguma forma, tem um certo vínculo, tem alguma relação com isso que nós chamamos de poder. No caso do Weber, ele vai estabelecer um recorte para pensar a relação entre poder e governo, poder e Estado. É muito importante também que a gente seja capaz de considerar a política do ponto de vista das estruturas de poder em que essas pessoas agem. Nós podemos pensar em estruturas legais, nós podemos pensar em estruturas de conhecimento, de valor, de visão de mundo que é mais ou menos partilhada pelos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta também todo o elemento das instituições que existem, né? E que tem a ver com o Estado, obviamente, né? A gente pode pensar como o Estado está organizado do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista de quem ele recruta para trabalhar dentro dele, e também do ponto de vista de como ele se abre mais ou não para demandas vindas da sociedade. Então aqui tem esses aspectos que a gente
pode considerar, vocês podem tentar se aprofundar na leitura da apostila, na leitura de outros textos, para imaginar o que seria essa sociologia do poder, né? Esse é o nosso primeiro ponto, nossa primeira passagem, né? A segunda ideia que eu quero desenvolver é justamente aquilo que Weber chama de legitimidade, né? Se a gente considerar que ele está pensando o poder como uma forma de dominação, ou seja, como uma forma de relação entre as pessoas que ocupam o Estado e as pessoas de fora desse Estado, né? Estado e sociedade civil, existe uma característica muito importante na reflexão weberiana e que a gente também vai ver em textos de ciência política, em textos de filosofia política, que é justamente o problema de quão duradouro é o exercício da dominação ao longo do tempo. Talvez vocês já tenham tido em aula de história, ou mesmo em aula de filosofia, de ciência política, uma referência de Maquiavel, do pensamento político de Maquiavel. Quando a gente lê os textos desse pensador, que nasceu na cidade de Florença, Maquiavel estava tentando responder duas grandes perguntas. A primeira pergunta é: como conquistar o poder? A segunda pergunta: como manter o poder durante o maior tempo possível para se produzir uma situação de paz? Essas duas questões são muito importantes, pelo contexto em que Maquiavel escreveu, de muitos conflitos, invasões externas, instabilidades, né? Mas são duas questões também que levam a gente a imaginar todo o funcionamento da máquina política, digamos assim. Todo o funcionamento dessa relação de poder entre pessoas muito diferentes, né? Quando ele pergunta como tornar essa dominação o mais duradoura possível para garantir uma situação de paz para as pessoas, né? A gente está falando justamente de uma questão relacionada à legitimidade. É nesse momento que o Weber ele vai construir aquilo que ele chama de 3 conceitos de legitimidade, de 3 tipos puros, ideais de legitimidade. Mas antes de ler e de falar para vocês cada um desses tipos, vou pegar um livro que eu separei justamente para fazer a leitura que é importante para essa conversa que a gente tem hoje. E eu selecionei um pequeno trecho que eu vou lendo aos pouquinhos, vou parando e explicando algumas coisas importantes, né? O Weber diz assim: a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um mandato determinado, pode fundar-se em diversos motivos. Pode depender diretamente de uma constelação de interesses, ou seja, de considerações utilitárias, de vantagens e de inconvenientes da parte de quem obedece. Ou pode depender também do mero costume, da cega habituação a um comportamento inveterado. Ou pode fundar-se, por fim, no puro afeto, na mera inclinação pessoal do súdito, né? Queria que vocês prestassem atenção em pelo menos 2 coisas que estão ditas aqui. A primeira é destacar a palavra probabilidade, que eu havia dito, né? A probabilidade de encontrar obediência ao mandato. Quando a gente fala em probabilidade aqui, já tem um pequeno elemento importante para a gente entender a sociologia do Weber como interpretação. E a interpretação de um fenômeno da política como profundamente móvel, instável. A ideia de probabilidade significa que, a qualquer momento, o cenário da política pode se transformar. Pode ser que você tenha algum tipo de rebelião, pode ser que você tenha algum tipo de revolta,
alguma resistência a obedecer o mandato que vem do governo. Então a gente nota que o fenômeno político é um fenômeno muito dinâmico, não dá para dizer uma verdade única e fatal sobre isso daí, e portanto o Weber trabalha com a ideia de probabilidades, né? A segunda ideia importante que eu quero que vocês guardem e anotem, né, é justamente o fato de que, do ponto de vista das pessoas que estão numa relação de obediência em relação ao governo, ao Estado, né, o Weber destaca 3 elementos particulares, né? As pessoas podem fazer um cálculo de vantagens e desvantagens de se obedecer ou não se obedecer, né? De se sujeitar ou se rebelar, por exemplo. Elas podem agir de acordo com uma espécie de hábito, e aí ele chama justamente de um hábito cego. Elas estão acostumadas à obediência, né? E por último, o Weber diz que talvez as pessoas que estão no governo possam conseguir essa relação de obediência por questões afetivas, né? Então até aqui são essas 2 ideias que são muito importantes. Vou continuar a leitura porque ainda tem mais um pedacinho que é relevante para a gente. Ele diz assim: contudo, a dominação que só se fundasse em tais móveis seria relativamente instável. Então, pensar apenas nessas motivações particulares de cada pessoa tornaria a relação política muito instável. E, na verdade, o Weber quer entender justamente o que acontece, que muitas vezes faz com que os governos, os estados, tenham uma duração muito maior ao longo do tempo. A gente pode medir essa duração em anos, podemos medir em décadas, dependendo da situação, podemos medir em séculos. Mas ele está falando da longa duração, né? E aí ele diz assim, ó, nas relações entre dominantes e dominados, ao contrário, a dominação deve apoiar-se interiormente em motivos jurídicos, em motivos de sua legitimidade, de tal maneira que a comoção, que essa crença na legitimidade deve, pelo cotidiano, acarretar graves consequências. Em forma totalmente pura, os motivos de legitimidade da dominação são apenas 3, cada um dos quais se acha enlaçado, conectado, né, como tipo puro, com uma estrutura sociológica fundamentalmente distinta do corpo e dos meios administrativos, né? Então aqui a gente tem algumas ideias principais para justamente começar a falar a respeito daquilo que Weber vai dizer que são formas de legitimação. Vou ali guardar o livro, esse tijolo, já volto para a gente continuar a nossa conversa. Estamos aqui, de novo, justamente com as 3 formas de legitimidade dessa dominação na visão do Weber. Em que ele se baseia para pensar nessas 3 formas? Ele pensa em determinados tempos históricos muito particulares, né? Às vezes há épocas relacionadas ao período medieval, a sociedades antigas, ao período mais contemporâneo, aquilo que a gente chama de um período moderno, né? Contemporâneo da vida de Weber. Mas cada um desses tipos, ele tem a ideia de trabalhar com certas características que muitas vezes predominam em determinadas épocas, mas nós nunca encontramos essas formas de legitimidade na sua versão pura, na realidade concreta. Então, quando a gente fala na realidade concreta, pode ser que nós tenhamos uma combinação dessas 3 formas de legitimidade.
talvez algumas predominando sobre outras. Mas o ponto importante aqui é o trabalho de definição de conceito que o Weber vai construir para que a gente consiga analisar os fenômenos políticos de uma determinada época na qual nós estamos interessados, né? E o Weber vai dizer que as formas de dominação, elas podem ser burocrática, tradicional e carismática. O que significa cada um desses conceitos, né? Quando Weber diz que muitas vezes a dominação é baseada numa legitimidade de ordem burocrática, ele quer dizer para a gente que a forma como o Estado está organizado, como as instituições políticas estão constituídas, ela se baseia na construção de uma estrutura de tipo burocrática. Essa estrutura de tipo burocrática significa que toda política ela passa pelo estabelecimento de algumas leis que são constituídas de uma maneira racional e, ao mesmo tempo, são leis impessoais. O que significa o impessoal? Elas, a princípio, não tenderiam a privilegiar ninguém e elas não envolveriam questões emocionais na elaboração dessas leis, né? Esse é um ponto importante. Eu acho que para a gente fazer um cruzamento de sociologia com filosofia, eu poderia dizer para vocês o seguinte: tem um livro de Aristóteles que se chama A Política, e num dos trechos desse livro do filósofo grego, ele diz assim: os seres humanos podem ter emoções, as leis não. Quando ele fala que as leis não podem ter emoções, de uma certa forma, a gente tem uma característica para tentar entender o que significa essa norma pessoal, que seria uma norma igual para todas as pessoas. Diante dessa norma, todas as pessoas de uma determinada sociedade teriam uma relação de igualdade, porque todas elas seriam cidadãs. Esse é um ponto significativo. Uma outra característica importante desse tipo de estrutura de instituição política é que ela seria baseada numa espécie de hierarquia de funções, de trabalhos dentro da estrutura do Estado. Cada uma dessas funções exige das pessoas que as realizam uma determinada disciplina, e é justamente isso e o respeito a esse tipo de norma, o respeito a esse tipo de lei, que vai dar a sustentação que o Weber chama de jurídica, aqueles estados baseados numa ordem burocrática. E a gente pode citar, obviamente, como exemplo, que o Estado brasileiro, né, a maneira como o Estado brasileiro está organizado, ele teria muitos elementos predominantemente de tipo burocrático para a gente entender o seu funcionamento e a maneira como ele permanece ao longo do tempo, né? Isso daqui também é uma forma de dizer que isso é um jeito de tentar administrar todos os conflitos que existem no mundo da política, né? Porque política é isso, né? Política é conflito, é divergência, é tentativa de se fazer acordos, mas você tem um caminho para lidar e administrar esse tipo de situação, né? Esse é o primeiro conceito na visão do Weber. O segundo conceito, muito importante, é que ele vai dizer que, em algumas situações, há um predomínio daquilo que o Weber chama de uma relação tradicional quando a gente pensa numa legitimidade do poder, né? E o que significa essa legitimidade de natureza tradicional? O primeiro ponto importante, ela se baseia numa espécie de dignidade, num valor
das pessoas que detêm o poder, que é sustentada justamente por uma tradição de longa data. Então, essa dignidade de alguém vai estar ancorada, vai estar presa a um conjunto de tradições que nós podemos entender como ideias tradicionais, como valores, né? Como uma espécie de visão de mundo, né? E o que o Weber chama de tradição é um conjunto de ideias, de valores, de textos, de concepções de mundo, que são passadas de pai para filho entre as gerações, e muitas vezes as pessoas não têm uma noção exata de como essas coisas se formaram, de como essas coisas se constituíram, de uma tal forma que muitas vezes essas pessoas acabam pensando que essa tradição, ela significa que algo sempre foi assim. Então, muitas vezes, elas sequer imaginam a possibilidade de você pensar a vida ou conduzir a vida de uma maneira completamente diferente, né? Se a gente voltar naquele texto que eu li, vocês vão perceber que por trás de toda a tradição tem uma espécie de hábito e de um costume que fica arraigado nos corpos e das mentes das pessoas a partir de um longo processo de educação, né? Ao contrário da dominação burocrática, que é baseada numa norma impessoal, a dominação tradicional, ela é baseada nessa característica pessoal de algumas pessoas, mas não apenas isso, de que o próprio poder e alguns elementos do poder seriam vistos como uma espécie de patrimônio pessoal, quase como uma propriedade de algumas pessoas, de algumas classes, alguns grupos de status, né? A nobreza, por exemplo. Então aqui a gente tem uma outra maneira de você pensar o poder, as relações políticas e como elas são duradouras ao longo do tempo, né? E aí, por último, para a gente começar a caminhar para o final da nossa aula de hoje, o Weber, ele define aquilo que ele vai chamar de uma dominação carismática, né? Faltamos um S aqui. O que seria essa dominação carismática? Ela é baseada numa relação afetiva das pessoas em relação ao líder, das pessoas em relação a alguém que detém o poder político, que ocupa um posto de dominação. Mas essa relação afetiva tem uma característica muito particular. Que característica é essa? Parte-se da ideia de que nós estamos falando de um determinado tipo de liderança que teria algumas características extraordinárias, né? Por que a palavra extraordinário? O que significa extraordinário? É que está além do cotidiano, é que está além da vida ordinária da maioria das pessoas comuns, da maioria de todos nós, né? Esse extraordinário muitas vezes beira o mágico, propriamente dito. E o Weber, ele trabalha com 3 figuras históricas que muitas vezes encarnam essa figura de um líder carismático. Quais são essas 3 figuras? Um profeta, um grande guerreiro, um demagogo. Por motivos muito diferentes, cada um com as suas características, né? O profeta anunciando uma ideia religiosa, o grande guerreiro demonstrando a sua habilidade, a sua força e inteligência em combates, e o demagogo sendo capaz de controlar, conduzir massas, falar publicamente às massas, né? Cada um desses 3 tipos, ele seria visto por uma parte da sociedade
como tendo essas características extraordinárias. Nesse tipo de dominação, o Weber acredita que haveria dois tipos de questões que a gente pode pensar, né? A primeira delas é a seguinte: de todas as três, ela é a mais instável de todas. Por que ela é a mais instável? Porque ela dura dependendo da crença das pessoas na existência e na constância desse poder extraordinário. Se em algum momento essas pessoas começam a perder a fé nesse líder, que é um líder mágico, essa forma de dominação ela facilmente é desmontada. A segunda questão importante que o Weber diz, que é um desdobramento dessa maior instabilidade, né, é que, de um modo em geral, as relações de dominação baseadas num líder carismático têm que resolver dois grandes problemas, se elas pretendem ser duradouras ao longo do tempo, né? O primeiro problema é o quê? Como rotinizar um carisma. Se nós estamos falando que o carisma é uma característica excepcional, como manter isso ao longo do tempo, né? Como transformar o excepcional em algo rotineiro? Então aqui tem um problema muito complicado do ponto de vista dos políticos, das relações de poder, né? Um outro ponto que o Weber chama a atenção é justamente o fato de que a gente precisa considerar que as pessoas morrem. As pessoas têm uma vida limitada, né? Elas não são eternas. Se esse líder ele morre, ele é preso, ou acontece alguma coisa dessa natureza, coloca-se o problema que é até que ponto uma outra pessoa conseguiria pegar esse carisma e dar andamento a esse tipo de relação de poder, né? Como o carisma é algo muito pessoal, vocês podem perceber que nós estamos diante de dois problemas bem complicados, né? E aí, para fechar essa nossa aula, o Weber, ele, nesse esquema dele de legitimidade burocrática, legitimidade tradicional e de uma dominação carismática, a carismática ela tem um papel muito interessante na visão de Weber sobre a história e sobre as sociedades, né? Porque o líder carismático normalmente é um líder que tem a possibilidade de produzir rupturas. Então, uma das fontes de mudança da história, de transformação, de movimento das sociedades, muitas vezes vem do carisma, na visão do Weber. Porque é justamente o carisma que teria um potencial para abalar formas de dominação tradicional, formas de dominação burocrática, né? Esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. São algumas ideias importantes a respeito do que significa uma sociologia política. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa, instigante. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem procure seu professor, professora de história, sociologia, filosofia, enfim. Façam suas próprias leituras de apostila, internet, das fontes que vocês tiverem aí, caso queiram aprofundar um pouco mais cada um desses tópicos. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu, gente.